Então vamos voltar a falar de tecnologia. Cara, eu não sei se é um pouco futurologia, Pato, mas não sei se você fica pensando sobre isso. Pra onde a gente vai, cara? Dizem que a gente vai vestir, que a gente não vai... Como que é a internet das coisas, já ouviu falar? Claro, claro. O que é a internet das coisas? A gente não vai entrar mais na internet. É tudo conectado. Tudo né? conectado. E a gente já tá indo muito nessa linha, quase né, nisso, cara? né? Se bobear, sua torradeira já tem uma placa Wi-Fi, tá com IP na rede, já tá interagindo com seus objetos. Essa é a ideia, né? Que você não vai ideia. precisar mais entrar, tudo tá conectado e a gente já tá na internet. Cara, eu moro num apartamento com eu e minha esposa e a gente tem pelo menos uns 60 dispositivos conectados na nossa Wi-Fi. Tudo de lâmpada. Quantos assistentes pessoais? Putz, deve ter umas 10 em casa. É mesmo? Mas o que, por exemplo, que você tem? As Alexa, Alexa. por cômodo. Não, mas o que tá conectado? Televisão, Cara, eu tenho geladeira? um controlador de... Você pega qualquer controle remoto e você pode automatizar ele com um aparelhinho que simula esses sinais de controle remoto, mas tá na sua rede local. Então você pode pedir para uma Alexa da vida, para um Google Home, liga minha TV. E aí ele vai, você gravou o comando, ele vai e reproduz. Aí vai dali pra frente. Então tem tipo sensor de temperatura, tem sensor de presença, tem alarmes, tem interruptores. Então às vezes você não tem uma lâmpada que é smart por si só, mas você troca o interruptor, a caixinha da parede, por uma Wi-Fi. Então à distância, você pode mandar ligar ou desligar o interruptor da sua sala, ou enfim. Inclusive é mais barato fazer isso. Porque você troca o interruptor às vezes de 3 pontos ou 3 lâmpadas ao invés de comprar o unitário. Entendi. A lâmpada inteligente, que cada uma você vai ter que conectar. Um negócio legal que eu tenho feito, eu uso essas caixinhas, mas eu configuro para que um dos botões vire como se fosse um preset. Então eu tenho um preset jantar, aí você clica lá, ele luzinhas mais vermelhas, mais baixas, sei lá o quê. Preset romântico. Imagina... Preset sexo. Eu tenho um no meu quarto que eu falo assim, eu falo, Alexa, hora da maldade. Aí ela já deixa meu quarto vermelhinho, liga a TV naquele vídeo de lareira, sabe aquele loop de lareira? É a hora da maldade. E meu filho escuta eu falando isso, sabe? Olha da maldade. Aí não entende nada, né, cara? Começa a luz vermelha. Solta a música do playlist dos 50 tons de cinza. E é interessante porque muita gente pode imaginar, que nem o exemplo do Pato. Puxa, mas eu vou conectar a minha torradeira na internet pra quê? Exato. Tem uma opção, tem uma situação muito interessante. Imagina você sair de manhã da sua casa e deixa o pãozinho só encostado na torradeira. Tá. Quando você está saindo do trabalho, você aperta um botão lá do trabalho para que se inicie o processo, para que se prepare aquela torrada. Quando você chegar, vai estar quentinho e pronto. Tem inclusive controladores que já vão pelo GPS do seu celular. Então ele já sabe, você está voltando para casa, você está chegando perto, já vou ligar os ar-condicionados, vou começar a climatizar o ambiente e tudo mais. Liga a banheira, deixar pronta. É muito legal. É muito legal. Ao mesmo tempo, obviamente, entra na questão da segurança e é muito engraçado que eu às vezes posto story mostrando todas as coisas conectadas que eu tenho e naturalmente por ter um canal de segurança, de hacking, a galera fala, mas você, o cara que é hacker, você é louco de colocar isso em casa? Primeiro que antes de hacker, antes de ser da área de segurança, eu amo tecnologia. Eu não vou parar de evoluir e de consumir novidades tecnológicas por um medo de que possa ter algum problema. Mas é claro que a gente tem uma cautela adicional por a gente entender o que pode ter de risco ali. Então eu tenho um roteador separado para essas coisas. Tem esse risco mesmo, então. Quanto mais conectado, mais risco. A gente sempre fala que a gente chama de superfície de ataque, né? Então... quanto mais conectado... por exemplo, eu falo que é mais fácil você invadir uma empresa do que um usuário convencional. Por quê? Porque a empresa tem sites, tem servidores de e-mail, tem um monte de funcionários conectados. Então tem uma superfície de ataque, que é como o termo que a gente usa para isso, né? Basicamente, quanto mais coisas conectadas, quanto mais funcionalidades, mais chance de alguma delas ter alguma vulnerabilidade. Então, sim, quando você coloca esses dispositivos smarts, você está aumentando a sua superfície de ataque, você está aumentando a chance de algum deles ter algum erro ali. Mas se você for viver nessa paranoia de então, cara, puxa tudo da tomada aí, vamos ver no escuro que é mais seguro, né? O preço é caro. Porque imagina assim, todos esses sistemas vão coletar dados. Certo. Esse dado, né, que seja uma imagem, que seja o que você fala, que seja a sua histórico de navegação, seja o que for, ou vai ser coletado pela empresa, que deve estar no termo de uso, a gente vai falar de Lei Geral de Proteção de Dados, ou ele tem vulnerabilidades para possíveis invasões, e aí o criminoso vai acessar essa informação. Também é ruim. Então, quanto maior a informatização, a gente está falando daqui a pouco do meta, a vida dentro de um sistema de computador como se fosse um Second Life,
Obviamente, a coleta aumenta, seja de maneira lícita, as empresas te informando e você aceitando de boa fé, como é mais ou menos o que a gente faz, porque o Pato, eu também adoro. Eu fui para essa área por causa de tecnologia. Eu sei o que é coletado. Me custa caro saber e aceitar, mas pelo menos eu sei. Então é uma opção consciente. Agora, quando há uma invasão, não é. Só para você ter uma ideia, em 2020, mais de 80 mil babás eletrônicas. Então você imagina, o indivíduo compra uma babá eletrônica, põe no quarto do filho e conecta no Wi-Fi para ter a imagem no celular e etc. 80 mil foram invadidas. Então não foi que a empresa coletou, foi que um criminoso estava acompanhando o quarto da criança. Sabe que tem um site que você pode consultar câmeras de babá eletrônica que estão com senha padrão pela internet ou que estão sem senha nenhuma e que a pessoa nem sabe que aquilo está conectado na internet, às vezes deixa conectado para poder ver do trabalho e tudo mais, mas não sabe que está aberto para a rede inteira, né? Então, tem alguns sites que ficam escaneando todos os endereços possíveis, endereços IPs, vendo o que está de serviço disponível em cada IP, e aí eles identificam essas câmeras e sobem para um mapinha lá que tem uma base de dados que você simplesmente começa a ver as câmeras dos outros. E você vê sala de estar, vê quarto, vê tudo. Que doideira. O Big Brother do crime. Porque você acessar esse tipo de informação, conteúdo íntimo, privado, com certeza questões de nudez, porque a mãe vai amamentar. A criança muitas vezes vai estar sendo trocada. Isso, além de tudo, tem questões de pedofilia. Então é muito, muito sério. E é isso. A que preço? Eu, por exemplo, auxiliei... Meu irmão acabou de ser pai, né? Auxiliei como montar babá eletrônica, etc. E nós optamos por uma offline. Ela tem um sinal de rádio para uma telinha, mas não conecta na internet. Então você tem mais segurança. Por isso que é bom conhecer. Porque você sabe o que vale a pena arriscar, como a gente faz com assistentes pessoais, etc. E o que você vai, puxa, que bobagem eu conectar na internet esse dispositivo que eu não vou usar nunca e tô criando uma baita vulnerabilidade. Sabe que um dos maiores ataques de negação de serviço, que são aqueles ataques de negação de serviço, que são ataques focados a derrubar um sistema, um site, né? Por excesso de informação que é trafegada. Então, pegam várias máquinas zumbis e fazem todo mundo ficar se conectando a um alvo e esse alvo não consegue dar conta de tanto acesso e acaba caindo por não ter disponibilidade ou de banda ou de processamento para processar tudo aquilo que está chegando. E um dos maiores da história, né, que a gente já teve, cara, era assim, mais de 200 mil origens, né? Então, mais de 200 mil lugares mandando informação. E quando foram analisar, a maioria eram câmeras IP. Então, o cara tinha uma vulnerabilidade em um modelo de câmera IP que era muito conhecido por aí, muito usado. Então, às vezes a gente pensa, nossa, o vírus deve estar no meu computador, né? Ah, minha internet está lenta, deve ser meu computador, ou no máximo o meu roteador. E você esquece que qualquer dispositivo conectado na sua rede, como uma câmera IP, pode sim ter sido invadido e pode estar sendo utilizado por alguém para derrubar serviços ou para minerar moedas e tudo mais. Então, é muito doido pensar nisso. Tudo é um computador, querendo ou não. Você pode ter seu computador e nem imaginar que ele tá sendo usado o processamento dele para fazer outra coisa, né? Vira zumbi. Essas câmeras, elas viraram dispositivos zumbis. Então, ele tem um acesso remoto a todos esses dispositivos, mas ele não quer saber do objetivo final. Ele não quer ter acesso às informações. Ele só quer o processamento. Então, ele aciona por uma ação, né? Por uma definição padrão. E aí todas funcionam juntos, que doideira, criando um acesso a um site. Imagina isso em Black Friday. Então você pergunta, o que a gente faz? Eu já advoguei para muitas empresas que sofrem ataque de negação durante a Black Friday, concorrente tirando a outro do ar na melhor hora do ano para vender, e ele vende mais. Então olha o prejuízo, e é difícil controlar. Aí você vai ter bloqueio de acesso por IP, bloqueio estrangeiro, você vai ter algumas medidas. Difícil dar conta disso, porque o volume de... Você se vê numa situação de que você tem seus usuários legítimos acessando você, que você precisa prestar o serviço para eles, mas você tem uma infinidade de usuários que são os zumbis que estão acessando também. E você precisa ter um processamento que aguente tudo isso e consiga filtrar em tempo real quem é do bem e quem é do mal. Exato. Cara, é muito difícil. É uma situação muito complicada. Muito complicada.